Noite. Uma noite de chuva, mas muito calor, né? Eu tô lavado de suor aqui. O tema de hoje... Tá bom. O tema de hoje é a lição da vigilância. É um texto que está nesse livro, Boa Nova, e é um texto escrito pelo Humberto de Campos por meio de Chico Xavier, né? E eu gostaria de começar a palestra de hoje lembrando um filme que é Show de Truman, Show da Vida. Alguém já ouviu falar nesse filme? É um filme de 98, é com Jim Carrey. Sim. Ele vive numa cidade perfeita, tem uma família, uma esposa perfeita, um emprego perfeito, uma casa perfeita, né? E ele acaba ficando atento que aquela perfeição era coisa até demais, né? Ele falou, não é possível que tudo seja tão perfeito assim. Só que coisas estranhas começam a acontecer no dia a dia dele. Ele percebe que todo dia quando ele saía, falava com a esposa, dava um beijo, se despedia, passava uma mulher de bicicleta e um homem com um buquê de flor. Todo dia acontecia a mesma coisa. A mesma mulher passava com a bicicleta e outro cara passava com o buquê de flor. E ele percebe que tudo na cidade acontece da mesma maneira. E ele se dá conta de que ele nunca tinha conseguido sair daquela cidade, que era uma cidade feita numa ilha. E num dia em que ele está pensando com ele mesmo, ele vai para a praia, começa uma chuva como essa, só que é uma chuva diferente. A chuva só cai em cima dele. Ele acha aquilo esquisito e vai para casa. Até que ele está saindo no dia seguinte e ele vê um grande holofote cair quase em cima dele. E ele, ao longo do tempo, se dá conta de que toda aquela vida que ele vivia, na verdade, era uma grande farsa. Ele vivia num reality show desde quando havia nascido. A mãe que ele tinha não era a mãe dele, o pai que ele tinha não era pai dele, a esposa, porque ele era apaixonado, não era esposa dele, era uma atriz. Tudo era uma grande farsa em que todos ali sabiam, menos ele. Mas ele teve um momento de estalo de consciência e observar tudo aquilo que ele vivia, que na verdade eram grandes ilusões. E o tema de hoje, quando fala da lição da vigilância, quando Jesus nos alerta a vigiar e orar, o que é vigiar? É olhar a vida à nossa volta. Olhar a nossa vida, não é a vida do outro, porque a vida do outro a gente capricha para tomar conta, né? A nossa, às vezes, a gente não dá conta de ficar atento. E nesse livro, quando Humberto de Campos lembra aquele encontro de Pedro, de Jesus com os apóstolos, e faz a pergunta aos apóstolos, a seguinte pergunta: o que diz o povo por aí quem eu sou? Lembra desse encontro de Jesus com os apóstolos? Uns respondem, uns dizem que você é João, outros dizem que é Jeremias. Mas Jesus lança uma outra pergunta, não mais os outros quem eu sou. E vocês? O que vocês dizem quem eu sou? E eles ficam calados, mas Pedro, tomado pela força do Espírito, levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: isso mesmo, Simão Pedro. Você falou isso porque não veio da carne, mas veio do Espírito. Naquele momento, aquele mesmo homem, Pedro, que foi tomado do Espírito para reconhecer Jesus como o Filho do Deus vivo, ele é tomado pelo orgulho. E quem somos nós? Pedro nos representa muito, né? Pelo menos representa a mim. Aquele que segue Jesus, mas na primeira oportunidade, lembra lá do momento da crucificação? Quando Jesus está sendo levado para o julgamento e Pedro é reconhecido por uma serva do centurião que fala, ele segue Jesus, e fala, não, essa mulher maluca, eu nunca vi esse cara. Nós não somos esse Pedro. Pedro representa a humanidade que há em todos nós,
que o mais importante não é a gente ficar preso no erro de Pedro, no erro nos nossos erros, mas termos a capacidade de seguir adiante apesar de tudo. E se nós relembrarmos esse mesmo Pedro que negou Cristo, né, 3 vezes antes que o galo cantasse, esse mesmo Pedro tem a mudança de vida. O livro dos Atos dos Apóstolos mostra isso. Pedro, que era aquele homem turrão, que era o mais velho daquele grupo, né? Com toda a sua experiência, um homem do povo, um pescador que trabalhava nu naquele barco, ele tem a mudança interior. Ele faz a sua própria reforma íntima. Mas dentro do tempo que ele tinha para fazer isso. E aí mais um ponto que Jesus nos chama a atenção. Cada um aqui, cada um de nós tem um momento de maturação. É só lembrarmos a nossa fase de escola. A professora apresenta lá qualquer coisa. Isso não quer dizer que todo mundo vai aprender aquilo no mesmo dia, no mesmo horário. Ensino não quer dizer aprendizagem. Não é uma equação. Eu ensino, você aprende. Não é isso. Eu posso apresentar as coisas maravilhosas aqui e cada um vai ter um momento de maturação, porque nós vamos fazer o quê? Cruzar tudo isso com as nossas experiências. Cada um aqui vem de uma criação, de um pai, de uma mãe, de uma família, de uma história de vida. E esse encontro com Jesus é diferente para cada um de nós. Pode ter gente que vai encontrar com Jesus no último suspiro. E talvez aquela experiência será maior do que muitos de nós, que talvez nascemos no Espiritismo, sabemos todas as questões do livro dos Espíritos de cor e salteado. Porque não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade que nós dedicamos àquilo, a qualidade da nossa vida. A gente lembra lá daquele livro, Pequeno Príncipe, lembra lá que ele só tinha uma única coisa na vida, que era uma rosa, que ele guardava dentro de uma redoma. E ele aprende lá, com a raposa, quando a raposa fala, foi o tempo que você dedicou à sua rosa, que fez dela a coisa mais importante do mundo. Porque ele vai para um lugar que tem várias rosas, que é o planeta Terra. Porque no planeta dele só tinha uma única rosa. E ele percebe que aquela única rosa é diferente de todas aquelas que ele consegue encontrar depois. Por quê? Ele está atento, ele está vigilante, né? Ele está atento à vida. Porque nós podemos passar uma vida inteira cegos, não cegos do corpo, da carne, mas cegos do espírito, né? Estar atento é muito difícil. Os monges têm um lema, né, que é ora et labora, orar e trabalhar. E trabalhar não é só o trabalho manual, mas é trabalhar o meu próprio espírito, porque nós estamos sendo moldados uma vida inteira, e vidas e vidas e vidas, e tantas outras que foram, e tantas outras que virão. E essa é a bênção da reencarnação, né? Como diz a música, tem uma música chamada Laços, que é linda, que fala que a reencarnação é um trabalho de justiça e de amor que Deus e a misericórdia divina nos dá. Porque se a gente não teve tempo de trabalhar tudo aquilo que a gente poderia fazer nessa vida, nós temos oportunidades de viver tantas e tantas e tantas outras encarnações. Existe um livro chamado Redenção. Alguém já leu esse livro? Que vai contar a história de Alcione, que é uma mulher, um espírito já elevado, que tem a oportunidade de não mais... não é redenção, desculpa, é renúncia. Renúncia. Tudo começa com re, né? Renúncia, redenção. E ela tem a oportunidade de não mais reencarnar. Não precisa mais ver, olha que maravilha, gente. Mas ela está atenta à vida, e não só à vida dela, a todos aqueles que ela ama. E ela fala para as entidades amigas, mas como que eu não vou reencarnar se todos aqueles que eu amo estão lá ainda? E ela pede
para voltar mais uma vez. Ela tem a oportunidade de ir para esferas superiores, mas ela volta mais uma vez, porque ela está vigilante. E a gente aprende com esses espíritos amigos que a bênção da reencarnação não é só nossa, não é só para mim, não é só para minha perfeição. Quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, qual é a utilidade da reencarnação? Que às vezes não é muito lógico, você vir e voltar, vir e voltar, vir e voltar, vir e voltar, e eles falam, é aperfeiçoar o espírito, e não só o espírito, toda a humanidade. Todos nós temos essa função. Ninguém veio aqui a passeio, fazer piquenique no bosque. Ninguém está a passeio aqui. Apesar de muitas vezes nós não nos atentarmos a isso. E aí nós passamos uma vida inteira para chegar no último suspiro, talvez, ou talvez nem no último suspiro. E aí passou, acabou. Mas nós temos a bênção de voltar mais uma vez. Lembra daquele... Eu sou cinéfilo, tá, gente? Lembra daquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? De uma moça que ela tem uma questão lá que é neurológica, não sei. Só que quando ela dorme, ela acorda, ela é uma moça jovem, e ela não lembra de mais nada. E um cara se apaixona por ela. E ele tem a função de todo dia tentar fazer com que aquela mulher se apaixone por ele mais uma vez. Por isso que o nome do filme é Como Se Fosse a Primeira Vez. E a reencarnação não é isso? A gente vai e volta como se fosse a primeira vez, mas nunca é a primeira vez, né? A gente vem com uma carga de experiências, que se nós formos vigilantes, a gente acaba percebendo algumas questões. Aquela pessoa que a gente não consegue, por mais que ela seja muito boa, a gente fala, meu santo, não bateu algum dele, né? Pessoa maravilhosa, até dormindo ela incomoda a gente. Não tem gente que é assim? Até dormindo. E a espiritualidade nos ensina que essas pessoas maravilhosas vêm para que nós possamos aprender com elas. E elas vêm com nomes maravilhosos na nossa vida, né? Meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, minha esposa, meu primo, meu sobrinho. São essas pessoas que vêm para que nós possamos, mais uma vez, trabalhar dentro de nós. A cultura hindu, ela é muito rica. E os livros sagrados, um deles é chamado Uttara Gita, que se chama O Último Canto. Traduzindo é O Último Canto, que vai contar a história de um príncipe chamado Arjuna. E ele pergunta a Krishna é um dos avatares da divindade, né? Ele pergunta para Krishna o que é preciso fazer para não reencarnar mais, que ele também já está cansado de voltar. E Krishna fala uma coisa para ele, maravilhosa, para que ele possa pensar. Ele fala assim, um homem, depois que leu todos os livros, e aqueles livros passam a fazer parte da vida dele, ele não precisa de mais nenhum livro. A sua biblioteca pode pegar fogo, que ele não vai ser afetado por aquilo. Por quê? Aquilo já faz parte da vida dele. Mas ele leu com o coração, né? E as experiências que a encarnação nos dá, não é isso? É isso que Krishna está tentando mostrar para o príncipe Arjuna. As experiências que nós temos precisam fazer parte do nosso espírito. Precisam ficar carimbadas aqui, não é só coisa ruim, não. Meu pai me batia, minha mãe me abandonou. As coisas boas também. As pessoas pelas quais nós nos apaixonamos tantas e tantas vezes, né? Os lugares que nós fomos e nós não tivemos a oportunidade de tirar nenhuma foto, mas aquilo ficou impresso na nossa lembrança, né? Pessoas que a gente talvez só cruzou o olhar uma vez na rua, mas aquele olhar ficou na nossa memória. Tudo isso vai fazendo parte da nossa matrícula.
lá na espiritualidade. E nós vamos levando isso. Mas nós precisamos ter esses olhos de ver como Jesus nos alerta. Jesus está a todo tempo falando isso. Que nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Senão, de que adianta a reencarnação? A gente joga mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E talvez muitos de nós já tivemos a oportunidade de ouvir dos próprios espíritos amigos tantas e tantas vidas pregressas que nós tivemos. E nós temos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Lá no livro dos Espíritos, nós aprendemos que nós, espíritos, nos procuramos na multidão. Ninguém se encontra por acaso, para o bem e para o mal. Nós estamos a toda reencarnação procurando aqueles que foram os nossos algozes, aqueles que nós procuramos pedir desculpas e aqueles também que nós amamos. Nós estamos a todo momento nos procurando na multidão. Então, nenhum encontro é por acaso. Nós precisamos estar vigilantes. Se eu vim filho do meu pai, apesar de tudo, se eu vim nesse lugar é porque eu preciso aprender alguma coisa com ele. Se eu vim pai do meu filho, é porque eu preciso ensinar alguma coisa para ele. Nada é por acaso. Mas nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Aquilo que a irmã do Foro vai falar que é a reforma íntima, e Joana de Ângeles vai continuar batendo nessa tecla. E a reforma íntima é íntima, está aqui dentro. Fazer obra dentro da casa é muito difícil. Fazer obra, eu falei isso da última vez, né? Fazer obra morando na casa é muito difícil. É igual consertar o avião com ele voando, né? E nós estamos aqui, a todo instante, tentando trabalhar um pouco mais essa reforma íntima. E Jesus, no texto A Lição da Vigilância, vai dar um exemplo muito interessante também, que é você salvar um afogado. Ele fala, ninguém salva um afogado sentado falando assim, nada mais para a esquerda, mais para a direita. Ou o cara vai morrer afogado ou vai morrer de raiva. Uma das duas, né? Para você salvar alguém, Jesus fala, é preciso se lançar no fundo. Por mais que nós não saibamos nadar. Porque se nós vermos alguém que nós amamos muito se afogando, a gente se joga, a gente se lança. Como tantos exemplos que a gente vê aí em reportagens, da mãe que tentou salvar o filho e morreu afogada, morreu ela e o filho. O filho que tentou salvar a mãe. Então é isso, a gente precisa se lançar. Nós precisamos trabalhar uma coisa muito difícil, que é disponibilidade. A gente está sempre muito ocupado para fazer as coisas. A gente tem sempre algo muito importante para fazer. E a gente vai colocando tantas coisas no meio do caminho. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o exemplo da leitura. Existe um escritor francês chamado Daniel Pennac. Ele tem um livro maravilhoso, lindo, chamado Como um Romance, que ele vai contar a história da leitura. E ele fala, o tempo para ler é como o tempo para amar. Precisa ser roubado. A gente precisa roubar o nosso próprio tempo para estar com as pessoas que nós amamos. Porque não é? Quando a gente ama alguém, não é? A gente não dá um jeito de estar com aquela pessoa? De manhã, de tarde, à noite, de madrugada, em algum momento a gente vai ver aquela pessoa. Por quê? As coisas importantes da vida são isso. A gente precisa roubar o tempo de nós mesmos. Eu estava vendo uma reportagem que o brasileiro fica, em média, 9 horas no celular. 9 horas no celular. É muito tempo. É muito tempo. Tempo que a gente desperdiça. Que nós poderíamos estar fazendo tantas outras coisas. Inclusive nada. Sentado,
olhando para o teto, porque a gente não dá conta mais de não fazer nada. A gente tem sempre que estar fazendo alguma coisa, não é isso? A gente lava a louça ouvindo podcast, a gente faz caminhada ouvindo palestra, e a gente não tem tempo para nós mesmos de ficar em silêncio e se ouvir. E estar vigilante é isso, ouvir a voz que vem de dentro de nós mesmos. E é muito difícil se confrontar com você mesmo. É ou não é? Olhar no espelho e ver aquele que você é de fato. Que não é só o corpo, mas olhar no fundo dos seus olhos e se reconhecer com todas as coisas boas e com todas as mazelas que a gente constrói ao longo da vida. É muito difícil. Por isso que o Jung, que foi seguidor de Freud, depois eles se separam e ele cria a psicologia analítica, ele vai falar que a vida do ser humano está sempre entre duas coisas, que é entre o lado sombra e a construção do self. O que é o lado sombra que Joana de Ângeles retoma? É tudo aquilo que a gente não dá conta de ver, apesar de nós sabermos. É tudo aquilo que a gente não dá conta de falar para o outro. E a gente não consegue construir o self. O que é o self? A gente tira self o tempo todo, né? O self é o meu eu maior, é o meu eu profundo. Sou eu de fato. Mas como que eu me construo? Primeira coisa, abrindo os olhos de ver. Estando atento, inclusive, para as sombras. E eu só consigo me construir como um ser humano íntegro, de fato, quando eu consigo, inclusive, acolher as minhas sombras. É muito difícil. É um ato de muita coragem. A doutora Anísia da Silveira falava que ela admirava muito os nadadores. E ela falou, os artistas são como pessoas que nadam, porque eles têm coragem de ir até o fundo do mar. Mas ela alerta, alguns não conseguem voltar. Então nós precisamos saber até onde a gente consegue nadar, mas não ter medo de nadar. Senão a gente vai só bota o pezinho ali, ó, na água e não dá conta de seguir. Não dá conta de descobrir, né? Nem que seja para ficar ali, ó, sentadinho pegando água no pescoço. Mas a gente precisa se conhecer. Tem uma entrevista da Fernanda Montenegro que ela fala que viver é muito difícil. Imagina. E ela fala, quando as ondas da vida vêm, quando eu não dou conta de enfrentar a onda, eu abaixo e deixo ela passar por cima. É isso que a gente precisa fazer. Mas enfrentar a onda. Estar vigilante. Senão a gente passa uma vida inteira sentada na cadeira de praia e não consegue sentir a onda, não consegue sentir a força da água e não consegue, inclusive, descobrir as potencialidades de nós mesmos. E eu não estou falando sobre onda, sobre mar, sobre nada disso. É sobre o nosso interior. É um nado profundo que a gente precisa fazer. E Humberto de Campos tem um outro livro chamado Reportagens do Além, onde ele vai dar exemplos, ele vai trazer histórias de espíritos que vão contar sua experiência para ele, porque o Humberto de Campos, ele era um jornalista, né? E nós, quando desencarnamos, nós aprendemos com a espiritualidade que nós levamos todas essas experiências que nós temos aqui na Terra, nós levamos, né, para o outro lado, as experiências boas e ruins. Então a gente aprende que morreu não vira santo. Se tu era chato aqui, tu vai ser chato do outro lado. E ele, no livro Reportagens do Além, ele vai contar a experiência de um espírito chamado Irmão Severiano. Irmão Severiano, ele foi um espírita exemplar. Ele, inclusive, era doutrinador. Ele trabalhava nas reuniões mediúnicas. Ele diz lá no livro, que os espíritos tinham até medo dele. Decidiam ficar lá na casa espírita para tratamento até por medo, porque ele tinha o dom da palavra.
Então ele conseguia convencer os espíritos. E acontece aquilo que é a coisa mais democrática do mundo, que é a morte. E ele vai, ele parte, atravessa. E ele esperava estar num lugar melhorzinho, lá na espiritualidade. Não acontece o que ele esperava. E ele pergunta à espiritualidade por que eu não estou num lugar de luz, nos prados e campinas, nada daquilo. E a espiritualidade, aparece uma entidade amiga e pergunta para ele: o senhor conheceu o Evangelho? O senhor leu o Evangelho? Ele, sim, todos os dias. Eu sei todas as questões do livro do Espírito, né? E aí a entidade faz uma segunda pergunta: o senhor viveu o Evangelho? E aí ele fica desbancado. Ele percebe que tudo aquilo que ele fez, que ele falou, na verdade, ele não deu conta de colocar em prática. Ele não levou para a sua vida. Ele não estava vigilante em relação aos seus atos, às suas ações, ao seu dia a dia. Quer dizer que ele deveria ser um santo? Claro que não. Mas ele usava da doutrina, inclusive, para criticar os outros. Criticava, ele se colocava num patamar maior, num lugar mais alto que todos os outros. E a gente aprende lá com Jesus. Lembra lá no Evangelho quando tem um homem rico e um homem pobre? E aquele homem pobre chamado Lázaro, que se alimentava dos restos da mesa do homem rico, e os dois morrem, e eles se encontram lá na espiritualidade. Só que existe um grande vale que os separa. Lázaro está lá, todo serelepe, andando pelo paraíso, naquela grama verde, e aquele homem rico está no outro lugar, vendo Lázaro, mas no calor danado, no calor de hoje aí da rua. E ele fala para Lázaro: por favor, peça ao pai Abraão que ele permita que você molhe a ponta do seu dedo com a sua saliva e coloque aqui, porque eu estou com muito calor. E ele ouve do próprio Deus: é impossível que isso aconteça. Quem está do lado de lá não pode vir para o lado de cá. Quem está do lado de cá não pode ir para o lado de lá. Cada um construiu o seu céu. Não tem aquela história que Deus tem um céu para cada um? É exatamente isso. Deus tem um céu para cada um, mas somos nós que construímos. Nós aprendemos que o céu, nós aprendemos que o paraíso, nós aprendemos que o umbral é muito mais um estado de espírito do que um local físico. Nós não aprendemos isso? Cada um constrói o seu próprio umbral. Nós construímos os nossos umbrais. Lembra lá de André Luiz? Ele passa 7 anos até que ele se dá conta de fazer uma coisa simples, fazer uma prece. E ele é resgatado pela equipe dos samaritanos. E ele se dá conta de que tudo aquilo que ele construiu ao longo da vida, enquanto médico, sanitarista, enquanto pesquisador, nada daquilo o constituiu enquanto um ser humano com dignidade, porque ele não teve dignidade nem para com ele mesmo. Lembra que ele acabou com a própria saúde? Toda a parte de fígado, intestino, tudo aquilo, ele acabou com ele mesmo. E ele está lá deitadinho com o médico Felipe Luna. Ele está lá, o médico está lá fazendo o prontuário dele, né? Ele até gostou do médico. Aí o médico está conversando com o outro e fala assim: isso aqui é um caso de suicídio. Aí ele já mudou, ele gostava do médico, ficou com raiva do médico. Porque ele não admitia que aquilo que aconteceu com ele foi fruto de um suicídio indireto. Nós temos tantos exemplos que alguns falam assim: quem foi não voltou para contar, mas o Espiritismo acredita que quem foi voltou para contar, para nos deixar alertas. E tantas experiências que a gente vê. E o que a gente faz com tudo isso? A gente precisa, quando eu falo a gente, é porque eu também preciso fazer aquilo que
o Leon Denis escreveu num livro chamado, não vou lembrar agora o nome do livro, mas ele vai falar sobre a vontade. Ele fala que a vontade é a grande... O nome do livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O da dor, gente, não existe. No original, não existe. É o problema do ser e do destino. Aí aqui no Brasil, o povo não comprava. Botaram o da dor, que a gente adora falar de dor, né? E botaram o da dor, que o povo passou a comprar. Isso não é piada, é verdade. E lá nesse livro, Leon Denis vai falar que uma das grandes potências da alma é a vontade. Nós estamos sempre trabalhando a vontade, para o bem e para o mal. E é muito difícil trabalhar a vontade. No dia de hoje, com essa chuva, que chove 15 minutos, o Rio de Janeiro todo vira um piscinão. Não sei vocês, mas passou na minha cabeça 1 milhão de vezes vir para cá. Que a gente já pensa na volta, a gente já pensa em todas as intercorrências que podem acontecer, na vinda, na volta, se a gente vai conseguir chegar aqui, se vai ficar alagado, tudo isso. Mas a gente trabalha a vontade dentro de nós mesmos. Porque ficar em casa também seria trabalhar a vontade. A gente está sempre trabalhando a vontade, mas depende para quê? E a gente percebe que conseguiu vencer mais uma coisinha, uma coisa simples. Vir para a casa espírita para assistir uma palestra, para fazer um estudo, para encontrar os amigos, uma coisa simples. Mas a gente conseguiu trabalhar a vontade dentro de nós mesmos. Quando a gente tem o diagnóstico de uma coisa que a gente não pode comer, de alguma doença, né? Alguma limitação. Você não pode comer chocolate, aí mesmo que dá vontade, né? É ou não é? Você não pode tomar Coca-Cola, aí mesmo. Mas quando a gente consegue vencer essas pequenas coisas, isso vai somando na nossa vida. Porque a gente não aprende lá no Evangelho, aquele que não é fiel no pouco não consegue ser fiel no muito. 2026 vai ser o meu ano, vou virar marombeiro, não sei o quê. Tu começa fazendo tudo. Uma semana tu desiste. Por quê? A gente vai com sede ao pote, é ou não é? Vou parar de fumar amanhã. Por experiência própria de várias pessoas na família. Fica 1 dia, 2 dias, 3 dias. No quarto não consegue mais. Porque você já quer parar de fumar. Tu fuma 3 maços de cigarro, tu vai conseguir parar de fumar de um dia para o outro? Tu toma Coca-Cola desde que nasceu, vai conseguir parar de tomar Coca-Cola? De um dia para o outro? São pequenas coisas. E a gente vai somando isso. É aquele mais um dia, né? Por hoje não vou mais tomar Coca-Cola. Por hoje não vou mais fumar. Por hoje não vou mais falar mal da vida dos outros. Por hoje, são pequenas coisas. E aí a gente percebe que o grande desafio é vencer a nós mesmos. Eu lembro que quando eu fazia a faculdade, eu fiz um trabalho para um professor e eu escrevia, o ser humano, ele quer todo dia se superar. O ser humano, ele quer todo dia ser alguém melhor. E o professor me chamou, falou assim, você tem certeza que o ser humano é esse mesmo? Ele quer se superar todo dia? Ele quer ser melhor todo dia? Entre ficar dormindo e ser melhor, vocês preferem o quê? Dependendo do dia, eu preferia ficar dormindo. E a gente percebe que, na verdade, a gente não quer nada disso. A gente precisa trabalhar o interior para que a gente consiga fazer o mínimo necessário de mudança. Né? Senão a gente acaba sempre transferindo a culpa para o outro. Por que você foi ignorante? Ah, porque ela gritou comigo primeiro, ela foi assim. Por que você fez aquilo? Ah, porque ela... E isso é desde sempre. Lembra lá em Gênesis? Quando Deus pergunta, por que tu comeu da fruta? Ah, foi a mulher que tu me deu. A gente sempre terceiriza a responsabilidade para o outro. Aí pergunta para a mulher, por que tu comeu do fruto? Ah, foi a serpente que mandou.
A gente sempre terceiriza, a gente não consegue trabalhar essa grande potência da alma, que é a vontade. São pequenas coisas. Aquilo que o Chico dizia quando perguntavam para ele: Chico, como é que você faz como é que você lida com os seus erros? Ele dizia: é muito simples, eu vou para minha casa, durmo. Ah, só isso. E no dia seguinte eu falo para Deus: aqui estou eu, Senhor, mais uma vez para tentar ser alguém melhor. É isso. Sabe por quê? A gente cai no conformismo. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou ignorante mesmo, você é assim mesmo. Sou muito bom, mas pisa no meu calo para você ver. E a gente acha que é assim mesmo. Então, meu filho, você vai ser assim por 1.500 encarnações. Porque enquanto você não conseguir trabalhar isso dentro de você, você vai voltar aqui mais uma vez. E com todas essas pessoas que você terceiriza a responsabilidade. Lembra lá quando Jesus fala: se reconcilia com teu irmão enquanto ainda é tempo. Se reconcilia com ele. Senão, trago notícias. Nós voltaremos mais uma vez com essas pessoas maravilhosas, que são a pedra no nosso caminho, que a gente sempre coloca a culpa, que nos tira do sério. Quando você está quieto, ela vai lá e te cutuca. Mas quando a gente consegue trabalhar as mínimas coisas, e quando vem aquela pessoa nos cutucar, a gente pensa assim: nessa eu não caio mais. Posso cair em outras, mas nessa não mais. Né? Aquela pessoa que vem, se colocou isso aqui. Aí a pessoa: por que, Vânia, você não colocou desse lado? Aí a Vânia tem que respirar fundo, fazer uma prece, beber uma aguinha. Né? Por que colocou essa caixa desse lado e não colocou desse? Porque tem gente que às vezes parece que já acorda assim: hoje eu vou perturbar não é assim? Às vezes nós somos essa pessoa, é ou não é? Às vezes a gente não está parado só esperando a primeira. A gente está assim só de braço cruzado: hoje eu vou perturbar A gente está só esperando. No primeiro erro a gente já é: por que você botou essa cadeira aí que ela era ali? Porque a gente quer despejar todos os nossos anseios, todas as nossas culpas, todas as nossas incapacidades de trabalharmos dentro de nós mesmos no outro. E a gente percebe que somos nós, sou eu comigo mesmo. Lembra aquele filme Eu Mesmo, Irene? Aquele cara que ele tem uma dupla personalidade, ele tem que lutar com ele mesmo, porque ele tem uma personalidade gentil e tem uma personalidade de um cara mais assim, mais sedutor, às vezes mais nervosinho e tal. Ele tem que lutar com ele mesmo. A grande batalha é lutar com ele mesmo. Lembra daquele filme Um Dia de Fúria? Para mim, a cena icônica é aquela cena em que ele entra na lanchonete e ele pede um café. E a atendente: senhor, café era até 11 horas, 10h59. Ele olha no relógio, era 11 horas. Nós agora estamos servindo o almoço. Ele fala: eu quero um café. Ela repete a mesma coisa. Eu quero. Ele fica nervoso, ele destrói aquele, começa a dar tiro, acaba com aquilo tudo. Nós somos essa pessoa. A única diferença é que muitos de nós só não tem uma arma. Essa é a única diferença. Sabe por quê? Não adianta fazer bico. Todos nós somos capazes de matar na hora da raiva. Na hora da raiva a gente é capaz de matar uma pessoa. Mas a gente precisa trabalhar dentro de nós. A fúria, esses animais, se nós lembrarmos do Hércules, ele tem que cumprir as 12 missões, né? E ele tem que vencer animais. E no fundo, quem o Hércules tem que vencer? É a ele mesmo. Esse lado bicho que nós temos, né? Tem uma música do Sérgio Sampaio que
A Rita Benedito também canta, que é maiúsculo. É maiúsculo ou é minúsculo? É maiúsculo, mas ele começa cantando. Como é minúsculo. Mas ele tem um momento que ele fala assim: tenho meus vícios, vivem dentro de mim, esses bichos são o pai e a mãe dos meus lixos e às vezes me levam de mal a pior. Essas feras, esses bichos, esses lixos que vivem dentro de nós. Se a gente parar de descarregar no outro e tentar trabalhar dentro de nós isso é meio caminho andado, como minha mãe dizia. Meio caminho andado. Já andou metade do caminho. Reconhecer a metade do caminho, a outra metade é você tentar sair daquilo, né? Aí vem a grande reforma. Mas se a gente não consegue trabalhar esses bichos, esses lixos, esses vícios dentro de nós, como que nós vamos trabalhar uma coisa chamada virtude? É muito difícil trabalhar a virtude. O vício é mais fácil, né? O vício, para viciar, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, trabalhar a virtude, que é a construção dessa força interior, que é a coisa mais difícil que existe dentro do planeta Terra. Um escritor cristão chamado C.S. Lewis, não sei se vocês já ouviram falar nele, ele que escreveu As Crônicas de Nárnia. Já viram o filme As Crônicas de Nárnia? Maravilhoso. O livro é melhor ainda. Ele tem um livro chamado o Espiritismo, o Cristianismo Puro e Simples. É um livro onde ele compilou, ele tinha um programa de rádio na época da Segunda Guerra. E ele tinha um programa de rádio, ele compilou o que ele tinha na rádio e criou esse livro. E ele vai falar sobre a moralidade. O quanto é difícil trabalhar a questão moral dentro do ser humano. Porque trabalhar a moral é trabalhar aquilo que eu não dependo de mais ninguém. Eu dependo de mim. E é muito difícil. E ele dá o exemplo de um grupo de navios andando no mar. E ele fala que a moralidade, trabalhar a moralidade, ela passa por 3 aspectos. O primeiro, é o aspecto com o outro. Segundo, o aspecto interior. E terceiro, é trabalhar o objetivo. Para onde que esses barcos estão indo? E ele dá um exemplo muito simples. O primeiro, trabalhar com o outro. Se cada um de nós aqui é um barco, eu preciso saber o espaço entre cada um, senão a gente vai, em algum momento, se chocar. Segundo, a questão interior. Se eu sou um barco maravilhoso por fora, mas estou todo cacarecado por dentro, eu vou afundar. E terceiro, é o objetivo. Para onde nós estamos indo? Para onde caminha a humanidade? Com passos de formiga e sem vontade. Tem a música? Para onde nós estamos caminhando? E trabalhar a vigilância, trabalhar essa questão ética e moral dentro de nós mesmos. E é muito difícil trabalhar a ética, trabalhar a moral. Um filósofo chamado Kierkegaard, ele diz que a fé é a última etapa da ética. A fé é a última etapa da ética. Porque ele diz que a fé é você se lançar dentro de um buraco escuro sem saber o que tem ali dentro. Fé é ter confiança naquilo que a gente não vê, não ouve. Porque ser espírita vendo o espírito, maravilhoso, e aqueles que não veem? Ser espírita ouvindo o espírito é maravilhoso, e aqueles que não ouvem? Nós precisamos trabalhar a fé dentro de nós mesmos. Sabe por quê? A gente fica muito com uma visão de cientista. Porque as moléculas, né, os átomos do espírito, né, o perispírito. E a gente se torna, sabe, aquele chato do centro espírita. Confraternização de final de ano, o cara tá falando de perispírito. Já fujo. Vou tomar um mate, comer salgadinho. Não quero mais falar sobre isso hoje. A gente precisa trabalhar, sabe, porque a gente fica batendo na mesma tecla. E a gente perde a oportunidade de estar com o outro, de conversar com o outro,
e a gente vira um grande legalista. A gente sabe toda a lei. Toda a lei. Agora, praticar a lei que é difícil. Como Jesus fala, dos fariseus, os sepulcros caiados. Por fora, maravilhoso. Por dentro, só carne podre. E quem nós escolhemos ser hoje nessa existência? Porque, no fundo, é sempre uma escolha. Quem eu escolho ser hoje? Só por hoje. E quando a gente tem muita dificuldade, a gente precisa pedir ajuda, né? Aos nossos mentores, aos nossos guias, porque esse é o trabalho deles. Tá difícil hoje, eu queria esganar me ajuda. Pede ajuda a Jesus. Jesus, eu estou tentando, mas tá difícil. Mas pede ajuda. Fazer prece. A prece é uma coisa muito importante na nossa vida. Né? A gente já vai harmonizando. Quando eu preciso muito de uma coisa, eu vou encontrar com alguém que é muito difícil, eu já peço para harmonizar aquela pessoa. Eu peço ao meu guia, vai lá, já conversa com o guia daquela pessoa para ajudar essa pessoa, para tentar dar uma maneirada. E por incrível que pareça, na maioria das vezes dá certo. Sabe por quê? Porque a gente já vai com peso. Ai, meu Deus, é hoje que eu vou encontrar com aquela pessoa naquela audiência. É hoje que eu vou estar com aquele chefe, aquele supervisor que vai lá uma vez no mês para falar que está tudo errado. Então já vai pedindo para harmonizar aquela pessoa. Pega um óleo essencial de lavanda, já borrifa no ambiente. Dá uma balinha para ele, faz uma prece, dá uma água, leva uma água fluidificada para ele. Não precisa falar que é fluidificada não, mas leva para ele. Sabe? A gente precisa trabalhar e confiar na espiritualidade. Porque sozinho a gente não dá conta. A gente precisa confiar no outro, porque sozinho a gente não dá conta. Jesus, quando envia os apóstolos, o que ele faz? Envia de 2 em 2. Para que um apoie o outro. E ele fala, quando vocês forem, não levem sacola, não levem garrafa, não levem nada. E é ouvindo esse sermão que Francisco de Assis se dá conta e fala assim, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viver assim. Não quero ter mais nada no mundo. E tem aquele filme de quase 5 horas que conta a história dele, em que ele tem um grande embate do encontro com o pai. Ele, filho de um grande comerciante, vivendo como um mendigo pelas ruas de Milão. E o pai fala, você não é mais meu filho. E ele fala, eu realmente não sou mais seu filho, eu descobri que eu sou filho de um pai maior. E ele fica nu, em praça pública. E o filme, inclusive, tem aquela cena dele saindo ele peladão saindo, né? Ele de costas saindo, seguindo. Ele se despoja de tudo, para viver aquilo que ele percebeu que ia dar conta da sua existência. Ele percebe a resposta das grandes perguntas, do grande enigma que é a existência. Quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim. Às vezes a gente sente um peixe fora d'água, mas ele percebe que era aquilo. Seguir Jesus, seguir o Evangelho. Assim como um grande companheiro espiritual chamado Camilo de Leles. Ele segue Jesus e num dado momento ele fala assim, não dá mais conta, eu cuidando dos pobres, dos doentes, ninguém me ajuda. E ele tem a visão do próprio Jesus que pergunta para ele, Camilo, quem disse que a missão é sua? A missão não é sua, a missão é minha, então vai lá e trabalha, o resto eu faço. E ele segue, né? Ele segue. Como Felipe Neri, que saía catando as crianças, os meninos de rua para criar, e ele escreveu uma coisa maravilhosa no seu diário. O paraíso não é para preguiçosos. Então, para alcançar o paraíso, a gente precisa trabalhar muito, e se despojar do homem velho, da mulher velha.
daquilo que nos dá conforto, mas ao mesmo tempo é a nossa pedra de tropeço. E aí, para encerrar, eu queria relembrar também um outro livro do C.S. Lewis, chamado Peregrino da Alvorada, que vai contar a história de umas crianças que vão parar lá em Nárnia também. E tem um garoto muito chato, que no início ele é tão chato que ele se transforma num dragão. Ele é transformado num dragão. No início a gente fala, graças a Deus, o garoto chato vira dragão mesmo, fica aí nesse canto mesmo. E ele quer deixar de ser dragão. Ele não dá conta daquele corpo. Ele não sabe nem como ser um dragão. E ele encontra com um leão, o leão Aslan, né? Que simboliza Jesus. E o leão pergunta, você quer deixar de ser... O leão pergunta para ele, você quer deixar de ser dragão? Ele fala, eu quero voltar a ser um ser humano. E o leão fala, então vamos, tem uma fonte, eu vou te lavar. Ele vai lá, toma banho na fonte, se lava, mas ele continua sendo um dragão. E o leão fala assim, você não vai conseguir mudar se você não conseguir se despir das suas vestes, tirar, né, aquela couraça de dragão. Ele fala, mas como que eu vou tirar? Eu não consigo tirar essa pele de dragão. E o leão pergunta para ele, você quer ajuda? Ele fala, eu quero ajuda. E o leão, com as suas garras, ele prende as garras na pele, né, na couraça do dragão. O garoto sente uma dor insuportável, porque aquelas garras atravessam a sua carne e o leão arranca aquela couraça de dragão e ele se torna um ser humano novamente, um menino novamente. Jesus modifica a vida daquele garoto, né? Tira aquela couraça. E o que nós fazemos com as nossas couraças? Nós estamos dispostos a despir dessa couraça, de ficar nu diante do outro, sem vergonha, sem medo. Ficar nu diante de Cristo sem medo. Mas para isso a gente precisa se despir das nossas vestes, das couraças que nós vamos endurecendo a tantas e tantas existências. Mas nós precisamos um dia se despir dessa couraça. Porque qual é a função, qual é o grande objetivo, o grande fim último de todos nós? Nós aprendemos lá com os Espíritos, no Livro dos Espíritos. Um dia nós vamos nos tornar espíritos puros. Todos nós, cada um no seu tempo. Mas nós chegaremos lá. Mas nós precisamos nos despir, tirar a couraça, para um dia nos tornarmos espíritos crísticos, assim como Cristo hoje é. Mas o trabalho começa aqui agora, não adianta deixar para as próximas existências, porque assim como no trabalho, se eu deixo uma folha hoje, vai acumulando. A gente vai acumulando trabalho para outras existências. A gente precisa fazer um checklist e ir cortando coisas que a gente já pode começar aqui agora. Que assim seja. Obrigada. Excelente palestra.